Muito bem, meu amigo e minha amiga que nos acompanha aqui no projeto Visão Atalaia. Nós estamos na nossa 8ª vigília da fé, o 8º dia de preparação para o propósito de fé, a oração da autoridade, 318 dias. Estamos orando no monte, seguindo a direção de Deus, nos preparando para este grande desafio. É o maior sacrifício pela maior conquista. E as pessoas já têm observado que nós estamos determinados a seguir fielmente a direção de Deus e Deus tem nos abençoado. Nós estamos já no início da madrugada de segunda-feira, dia 24 de agosto, para terça-feira, dia 25. Já passa da meia-noite e nós estamos aqui no monte. Estamos imbuídos de uma fé para aprender de Deus, para buscar nele a preparação para a nossa vitória. Porque nenhum soldado sai para guerrear despreparado, sem armadura. E nós estamos aqui com as armas da fé, a armadura de Deus para guerrear contra o mal, para que aquilo que é nosso venha até nós, para que possamos alcançar a nossa vitória, para que possamos alcançar aquilo que Deus, Ele determinou que venhamos alcançar. E Satanás, que tem contraposto a tudo isso, tem se colocado como obstáculo no nosso caminho, ele já cai por terra. Em nome do Senhor Jesus, a cada dia que nós nos achegamos aqui até o monte, o altar natural de Deus, como sempre temos frisado, Satanás, ele bate em retirada da nossa vida, dos nossos caminhos. Mas é uma batalha espiritual, é uma luta que é travada e com valentia. Não adianta ir contra Satanás com a força do próprio braço. E não adianta ir contra Satanás também sem você estar munido da autoridade de Deus para fazer com que ele saia da sua vida, volte para o inferno de onde ele não deveria ter saído e deixe a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus amigos, a vida daqueles que ele tem importunado nessa cidade. E Deus nos levantou com esse propósito. Deus nos levantou com essa finalidade de buscar em Deus a capacitação espiritual, a preparação para algo grande na nossa vida espiritual e na nossa vida enquanto participantes aqui deste mundo. Porque como filhos de Deus, nós temos que traduzir a grandeza desse Deus vivo. Não é justo, não é certo, é incoerente que a nossa vida seja uma vida de fracasso, de derrota, uma vida de miséria, uma vida de destruição, uma vida de brigas. Não, essa vida não é compatível com aquele Deus que veio a este mundo e disse que nos daria vida, e vida em abundância. Então, nós cremos no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Ele morreu na cruz para nos salvar, nos dar vida e vida com abundância. E nós estamos aqui, por meio da nossa obediência à palavra de Deus, requerendo de Deus essa vida. E Ele nos dá a orientação do que nós devemos fazer, agindo a nossa fé para que a maior conquista ela venha a ser nos dado. Depois também de nos submetermos ao maior sacrifício, sacrifício de oração. Quando nós falamos em sacrifício, nós falamos em renúncia. Renúncia das coisas desse mundo, renúncia da nossa vontade da carne, renúncia às mentiras, renúncia às más companhias, renúncia ao adultério, renúncia à mesquinharia. Nós temos que viver em santidade. Renúncia total ao pecado. Mesmo assim, sabemos que somos falhos. Compreendemos que nós não somos perfeitos e que num passe demais que a gente erra. Mas nós não temos parte com o pecado nem com o erro, porque nós estamos submissos à vontade do nosso Deus e buscando em Deus essa perfeição. Com Cristo, nós somos perfeitos. Com Cristo, nós somos mais que vencedores. E com Ele nós vencemos, superamos todos os obstáculos e adversários e vencemos
rompendo em fé. Amém? Nós vamos nos preparar para a oração pelas famílias. Essa direção é excelente que o Senhor tem nos dado também durante essa preparação aqui no monte. Orar pelas famílias de São Mateus, buscar a libertação das famílias de São Mateus, buscar a renovação espiritual, o fortalecimento espiritual das pessoas, das famílias, o novo nascimento, principalmente a salvação. Porque muitas são as famílias, as pessoas que têm morrido sem dar crédito à palavra de Deus e estão sendo condenadas, indo diretamente para um inferno e não têm seus nomes escritos no livro da vida. Isso é uma tristeza para nós evangelistas, mas principalmente para Deus. Deus, tenha certeza, Ele dá todas as oportunidades, faz todos os chamamentos possíveis para que a pessoa ela venha a ser obediente, ela seja encontrada por Deus, ela possa ser salva. Mas Ele também nos dá o livre arbítrio. Ele nos deixa à vontade para fazermos a nossa escolha, para tomarmos as nossas decisões. Então, meu amigo e minha amiga, se as pessoas também têm desprezado a palavra de Deus, as consequências têm vindo, mas eu quero crer que isso não vai acontecer com você. Nós estamos aqui na fé, neste propósito, compartilhando com você a direção de Deus para que você venha a ser salvo, para que você também se fortaleça, você se capacite e você, meu amigo e minha amiga, reconheça que precisa de Deus, que sem Deus você não é nada, não é ninguém e você não vai chegar a lugar algum. Uma vez reconhecendo a sua fragilidade, pedindo ajuda a Deus, se submetendo à palavra dele com obediência, aí ele se volta para você. Toma você, minha amiga e meu amigo por inteiro, e te faz um novo homem, uma nova mulher, nascido em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos aqui meditar na palavra de Deus antes de orarmos pelas famílias, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 11. Gênesis 6, 11. Diz assim, o ensinamento da palavra de Deus. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Disse Deus a Noé: decidi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Uma pausa para a gente compreender. Foi no momento que antecedeu ao dilúvio. Deus se arrependeu de ter criado o homem. É uma das poucas vezes na Bíblia que ela relata que Deus se arrependeu de alguma coisa. E a primeira vez que aparece essa palavra arrependimento foi com relação à criação do homem. O homem se corrompeu, ou seja, se perdeu, se desviou do caminho original traçado por Deus, dos planos dele, cedeu às tentações do diabo e, enfim, tornou-se tão perverso, mas tão perverso, que Deus não via mais solução, não tinha mais jeito para a humanidade, não tinha mais jeito. Tamanha era a violência, ou seja, o pecado, de todas as formas presente neste mundo. Meu amigo e minha amiga, agora faça uma comparação com o que nós vemos nos dias atuais. Não temos uma semelhança com relação ao que era praticado naquela época de Noé? Você vê que os sinais da volta do Senhor Jesus já são evidentes. Nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. Então, o pecado está sendo praticado em larga escala, dos mais diversos tipos. Na verdade, cada vez mais a gente que se surpreende com um crime, com uma situação que é relatada e é constatada, um acontecimento, no outro dia tem algo pior.
Então nós falamos, meu Deus, né? Já está se cumprindo a escritura no tocante a filhos se voltando contra os pais contra os filhos. A gente vê até mesmo casos de abusos sexuais agora vindo à tona, né? Porque está cumprindo também a palavra, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, de pais que durante anos abusando de suas filhas. Por outro lado, nós vemos também os filhos não considerando, não respeitando mais os seus pais, né? E até mesmo chegando ao ponto de tirar a vida dos pais, de pai, de mãe. Nós vemos a violência sem tamanho, não há mais amor entre as pessoas. Uma pessoa hoje é encontrada morta, é como se fosse um animal, as pessoas passam, vão ali, ou mais um que morreu, né? A gente sabe que o tráfico de drogas mata muita gente atualmente, quer dizer, é o meio que Satanás tem utilizado para levar muitas, mas muitas almas à perdição, ao inferno, porque a droga tem se espalhado e as pessoas têm se deixado levar por essa tentação de Satanás, do dinheiro fácil e para a perdição da humanidade. Quer dizer, a pessoa destrói o templo do Espírito Santo, cada vez mais fica viciada, coloca algo acima de Deus na sua vida, fincando na própria vida o trono de Satanás com essas drogas que a gente vê por aí. A cada dia se inventa uma droga mais potente que a outra, mais destrutiva que a outra. Nós vemos também acontecer o seguinte: hoje, por qualquer coisa, a pessoa já fala em matar a outra, em tirar a vida da outra. Não há um respeito mais pela vida do próximo. A vida virou algo banal. Se mata por qualquer coisa e com requintes de crueldade. É ou não é, meu amigo e minha amiga? Nós vemos também os reinos, né? E reino contra reino se levantaria. É um dos sinais também bíblicos da volta do Senhor Jesus. Isso tem acontecido, guerras, cada vez mais, né, entre os países, que se preparam também com os seus armamentos potentes no sentido de destruição. E também, cada vez mais, não há diplomacia. Até os países também estão intolerantes em relação aos outros. E a gente vê muitos países poderosos tomar partido de A ou de B, e aí essa guerra se alastra, esse descontentamento, e isso tudo vem contribuindo para as mazelas da nossa humanidade. Doenças, casos de doenças matando, dizimando povos, nações, famílias inteiras, e o alto poder destrutivo, né? Também dessas doenças que humanamente são consideradas incuráveis, mas são sinais da volta do Senhor Jesus. Isso devido ao quê? Ao afastamento das pessoas de Deus, e as pessoas se corrompendo ao pecado, às tentações de Satanás, às ofertas de Satanás, e a cobiça por dinheiro, cobiça por poder, cobiça por tomar o lugar até mesmo de Deus, a autoridade de Deus. Se luta muito por autoridade, por poder neste mundo. Então quem tem o maior armamento, melhor armamento, quem detém aí a ciência, o conhecimento da tecnologia, principalmente para destruição, ou então para buscar o poder, para ganhar dinheiro, tem a supremacia. E não, neste caminho, ninguém se preocupa em buscar a Deus, em colocar Deus acima de todas as coisas, que nada, porque o sentimento é de vingança, é de ódio, o sentimento é um sentimento de guerra mesmo, de pelejar contra inimigos. Não é um sentimento de paz, não é a busca pela paz de espírito, a paz do amor incondicional, nada disso. Então os ensinamentos de Deus, os mandamentos dele, cada vez mais relegados a segundo, terceiro, quarto planos. E naquela época acontecia isso, na época de Noé. E Deus deu uma direção a Noé, porque viu nele
alguém diferente. Viu nele um homem temente a Deus que andava reto em meio a toda aquela podridão, diante de toda aquela situação terrível, e o Senhor, a ponto de dar fim na humanidade, encontrou ali alguém disposto, alguém que teria todas as condições de colocar em prática o plano de Deus de misericórdia para a humanidade, que foi construir a arca. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 6, no verso 13. Disse Deus a Noé: decidi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência por causa dos homens, e eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás aposentos na arca e a untarás com betume por dentro e por fora. Desta maneira farás. O comprimento da arca será de 198 metros, sua largura de 33 metros e 21 metros sua altura. Uma janela farás na arca com pouco mais de meio metro de elevação pela parte de cima, e porás a porta da arca a seu lado, e lhe porás pavimentos, um embaixo, um segundo e um terceiro. Eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne que debaixo do céu possua espírito de vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservá-los vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo sua espécie, dos animais segundo sua espécie, de todo o réptil da terra segundo sua espécie, 2 de cada espécie entrarão contigo para os conservares em vida. Toma contigo de todo o alimento que se come e armazena-o, e servirá de sustento para ti e para eles. Aí, o mais importante, depois de toda essa explanação, esse plano perfeito de Deus, essa instrução perfeita do nosso Criador, lá no versículo 22, ao final dessa passagem, a gente tem algo que enche o nosso coração de fé, que diz assim: assim fez Noé, fez conforme tudo o que Deus lhe mandou. Ou seja, foi obediente à palavra de Deus, foi fiel. E olha que a direção de Deus, uma direção que espantosa. Construiu uma arca, dando ali todas as características, falando que faria isso, faria aquilo outro, dando as instruções com relação também à sua família, que os seus filhos, a sua esposa também, as esposas dos filhos entrariam na arca, e também cada espécie de animal ele colocaria na arca, um macho e fêmea, enfim. Todas aquelas orientações, a direção completa, perfeita de Deus. Mas a pessoa que está na fé, a pessoa que é temente a Deus, busca entender a direção de Deus e se lança, meu amigo, não tem dificuldades para ela. Tanto que ele obedeceu, ele foi fiel, obedeceu. E a história você conhece, Ele fez tudo conforme a palavra de Deus e foi salvo. Ele, a família dele e os animais. Deus cumpriu para a humanidade um plano perfeito, mas ele teve que usar alguém submisso à vontade dele, alguém imbuído de uma fé, alguém que tinha dentro de si o temor de Deus, o temor às coisas de Deus. E toda a humanidade foi abençoada. Hoje nós estamos aqui porque Noé creu, porque Deus pôde contar com Noé. Amém? Porque o desejo de Deus era por fim a toda a humanidade, destruir tudo, porque ele estava entristecido, havia se arrependido de ter criado o homem. Veja só, meu amigo e minha amiga, e quando nós recebemos essa direção grandiosa da oração da autoridade dos 318 dias, é algo fantástico, mas Deus também nos dá a orientação quanto à nossa santificação,
a nossa preparação espiritual para fazermos algo tão grande. Porque durante a construção da arca, Deus foi falando com Noé. Noé foi falando com Deus, foi se fortalecendo cada vez mais. Ele, durante todo aquele tempo que ele foi construindo a arca, ele também foi avisando as pessoas. Ele não foi egoísta, foi avisando. Por que você está construindo essa arca, Noé? E por que tem que ser dessa maneira? Porque Deus me orientou a fazer assim. E porque vai vir um grande dilúvio e vai destruir toda a humanidade, porque Deus não está contente com o que as pessoas estão fazendo. E ele avisava, e ele, sem dúvida, proclamava a misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas, que elas também deviam acreditar, deviam crer. Meu amigo e minha amiga, eu falo para você, se uma outra pessoa, um outro casal, uma mulher, um homem, alguém, uma criança, que acreditasse nas palavras de Noé, também seria salvo. Mas não houve ninguém. E aqueles da casa dele estavam no mesmo propósito, na mesma fé, porque também eram impulsionados pela fé, pela determinação de Noé. Tenha certeza que sim. E Deus cumpriu a palavra de salvar a ele e salvar toda a sua família e os animais. Ele pôde dar sequência à humanidade porque encontrou um homem temente a Deus, um homem fiel e obediente para fazer-se instrumento nas mãos dele. Meu amigo e minha amiga, e o Deus de Noé, ele não está morto. O Deus de Noé não mudou. É o mesmo que nos dá a direção desta oração da autoridade dos 318 dias. É o mesmo que também nos orienta e nos dá o plano perfeito para a santificação aqui no monte, o altar natural de Deus. E é o mesmo que fala conosco nesta noite para fazermos a oração pelas famílias de São Mateus, porque ele quer salvar as famílias, ele quer colocar essas famílias que creem na arca. Ele quer fazer com que o Espírito Santo vá agora e nós vamos pedir a Deus, clamar a Deus para que seja enviado o Espírito Santo para convencer essas pessoas do seu caminho tortuoso, do seu caminho de violência, de parte com o pecado, para que elas deixem esse caminho e se voltem para Deus, para que Ele possa fazer a obra, possa contar também com essas pessoas no reino dos céus, que elas sejam contadas, que elas tenham o nome escrito no livro da vida. Esse é o desejo de Deus, e nós estamos aqui enquanto evangelistas, neste propósito, nesta fé. Amém? Nós vamos orar pelas famílias, inclusive pela nossa e pela sua, e neste momento mentalize a sua família, idealize o que você quer para a sua família, a salvação daqueles que não estão na fé. De repente você mesmo estava cocheando entre dois pensamentos, você mesma estava indecisa, minha amiga e meu amigo, você tem praticado coisas terríveis que você reconhece que não tem nada a ver com Deus. Está aí a oportunidade que Deus está colocando para que você possa também pedir perdão dos teus pecados, que você possa se arrepender sinceramente e entregar-se ao Criador, como o barro nas mãos do oleiro, para que Ele te faça de novo e que você possa ser feito assim como Noé foi feito, quer dizer, por meio de um pacto sincero com Deus. Minha amiga e meu amigo, que o temor do Senhor, ele nasça em seu coração. Ele seja colocado pelo Espírito Santo para que você, mediante a obediência e a fé, possa experimentar da grandeza do nosso Deus e possa ir até o fim conosco nesta caminhada espiritual. Ser fortalecido, ser fortalecida e ter a abundância prometida na palavra de Deus também expressa na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesta 8ª vigília, aqui nesta madrugada no monte, meu Pai, a minha voz ecoa por este lugar, ecoa por esta cidade, meu Deus, e derrubando todas as barreiras, quebrando as correntes, quebrando, meu Pai,
tudo aquilo que foi colocado como jugo de Satanás na vida das pessoas e das famílias dessa cidade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu estendo agora as minhas mãos, determinando, meu Pai, que caiam por terra os demônios, caiam por terra, meu Pai, as maldições sobre essa cidade, sobre as famílias, em o nome do Senhor Jesus, que o mal que vinha aprisionando esta pessoa, Satanás e seus demônios que estavam cuidando desta pessoa, entre aspas, eles agora batem em retirada porque estavam maltratando essas pessoas, mantendo-as sob a escravidão. E agora é o Espírito Santo que chega, a luz que chega dissipando todas as trevas e tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não tinha parte com Deus. Já é retirada agora sobre a vida das pessoas, sobre a vida das famílias de São Mateus. Ainda que as pessoas estejam dormindo, o nosso Deus está trabalhando, Ele não dorme. Ainda que as pessoas estejam descansando, ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, envie anjos de guerra, de batalha nos quatro cantos dessa cidade, pelejando contra as forças espirituais do mal, os potestades, os principados, os dominadores, eles não resistem agora e batem em retirada de São Mateus, batem em retirada do Espírito Santo. Deixe as famílias em nome do Senhor Jesus, essa família liberta, essa família é curada, essa família é abençoada, esta família recebe agora a luz, recebe agora o poder de Deus, o fortalecimento que vem do alto, e nós estamos aqui no alto clamando, nós estamos aqui no alto buscando a direção de Deus, a preparação de Deus, a capacitação, e coisas grandes vão acontecer nas famílias de São Mateus. Ó Deus, invencível em todas as batalhas, o Deus de Noé, o Deus da família de Noé, que deu a salvação à família de Noé, e Noé, neste momento nós suplicamos, meu Deus, venha sobre a nossa família, sobre as famílias de São Mateus, e derrame das tuas bênçãos, meu Pai, derrame do teu conhecimento, da tua sabedoria, da tua inteligência, meu Pai, tire essas famílias do aprisionamento espiritual, da cegueira espiritual, liberte, meu Pai, quebre as correntes, destrua, meu Pai, tudo aquilo que Satanás fez até então, em nome do Senhor Jesus. Ele é obrigado agora a recolher tudo que é dele, tudo o que é dele, as doenças, as brigas, os vícios, em o nome do Senhor Jesus, as atitudes estranhas, os ídolos, os falsos deuses, agora são retirados da vida e das casas das famílias de São Mateus. Sejam quebradas as forças de Satanás, sejam quebradas as forças do inferno, em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada, Satanás, bata em retirada da vida dessas pessoas, largue as famílias de São Mateus. Meu amigo, minha amiga, mentalize a sua família, família de uma pessoa que está sofrendo, família que esteja sofrendo nas garras do mal. Essa família liberta agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nós determinamos a libertação àqueles que estavam até então cativos nas garras de Satanás. Em nome do Senhor Jesus, todo mal sai! Sejam livres, libertas, curadas, abençoadas, iluminadas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pela luz que vem do alto, do Pai das Luzes, todas as famílias de São Mateus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui no monte, contemplando a grandeza de Deus, a olhar para o céu, ver essa lua esplêndida, as estrelas, ver, meu Pai, a flora, coisas maravilhosas que Deus criou, a natureza. E, meu Senhor, nós reafirmamos que nós queremos continuar nessa caminhada, nós vamos em frente, nós vamos seguir, nada nem ninguém vai nos parar. Porque nós estamos aqui, meu Pai, impulsionados pela fé em Ti. E quando nós expressamos a nossa fé por meio do sacrifício, e sacrifício de oração, sacrifício em compreender os Teus planos para a nossa vida, meu Deus, coisas grandes e extraordinárias acontecem, assim como aconteceu com Noé, que salvou a humanidade por meio do seu exemplo,
pôde participar do plano de salvação da humanidade por meio do seu temor, da sua fidelidade a Deus, nós também estamos aqui, meu Deus. Nós também estamos aqui. Não somos nada, não somos ninguém, mas temos uma fé ardente no nosso coração colocada pelo Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da fé. Nos escolheu e nós também nos fizemos escolhidos, porque pelas tuas infinitas misericórdias nós chegamos à condição de crer na tua palavra, no sacrifício do Senhor Jesus. E só estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor permitiu que estivéssemos, porque o mal queria nos tragar desde o ventre da nossa mãe, porque sabia os teus planos maravilhosos para a nossa vida, meu Deus. E nós, durante muito tempo, andamos errantes. Durante muito tempo, nós fomos negligentes. Durante muito tempo, nós, como se diz na gíria, marcamos toca. Damos mole para o diabo. Mas agora não, meu Deus. Agora é viver intensamente a nossa vida com o Senhor, como evangelistas da tua casa. E cada vez mais, meu Pai, sendo instrumentos nas tuas mãos. Então, meu Senhor, que esse 8º dia, essa 8ª vigília, ela fique marcada na nossa vida, fique marcada nesta preparação, porque, meu Pai, é uma direção grandiosa essa que o Senhor está nos dando. E temos a plena certeza de que por meio desta oração, as pessoas, as famílias foram tremendamente abençoadas. E os resultados, eles chegarão nos próximos dias. Os testemunhos, eles vão glorificar o teu santo nome, meu Pai. Essa é a certeza que nós temos no nosso coração. Meu Deus e meu Pai, nós vamos meditar agora na palavra de Deus, que diz a respeito do que vem do alto, do Senhor, da grandiosidade dos teus pensamentos e dos teus planos para a vida daqueles que creem. Diz assim, no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra é terreno e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está sobre todos. E aquilo que viu e ouviu, disso testifica e ninguém aceita seu testemunho. Aquele que aceitou seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê do Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meu amigo e minha amiga, meditando nessa palavra maravilhosa do Evangelho, nós temos aqui um exemplo do que acontece com aquele que crê e com aquele que não crê. E Deus enviou o seu próprio Filho, seu Filho amado. Ele amou tanto este mundo, as pessoas, melhor dizendo, a humanidade, que Ele enviou o seu próprio Filho em resgate da nossa vida, para que tivéssemos vida e vida com abundância. E durante o tempo que esteve aqui neste mundo, caminhando, falando, ensinando, fazendo milagres e, na verdade, indicando a todos nós o caminho da fé, o Senhor Jesus ensinou e testificou das coisas de Deus, que Ele sempre experimentou ao lado do Pai. E Ele aqui não deixou essa comunhão, esteve sempre em comunhão com Deus Pai, fazendo a vontade de Deus Pai. Há até um certo conformismo na fala de muitas pessoas, que às vezes elas não conseguem determinado objetivo ou unanimidade no que fazem, e a gente sabe que toda unanimidade é burra, mas a pessoa ela tenta justificar às vezes alguma coisa dizendo, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo, agradou a todos. Ora, Ele não veio mesmo para agradar a todos. Ele veio com o objetivo de agradar unicamente ao Deus Pai. E isso Ele cumpriu muito bem o objetivo. Então, se você
está no caminho da retidão, se você está no caminho que leva à salvação e você está junto com Deus e tem plena certeza disso, porque Ele testifica no seu coração que o que você está fazendo é certo, e você sabe que é certo, tem essa confiança, essa fé, essa certeza, você vai desagradar a muitas pessoas, aqueles que são contrários, aqueles que acham, não precisa disso, não é bem assim, nós aqui nesse mundo temos mesmo que aproveitar a vida, nós temos que curtir, não é verdade? Então, você vai contrariar, vai ser perseguido, perseguida, você vai ser humilhado, humilhada, maltratado, maltratada, mas tudo isso pelos seus adversários. Adversários não carnais, mas espirituais, por Satanás, que vai encontrar pessoas dispostas a fazer a vontade dele, porque não querem nada com as coisas de Deus, ou ainda não foram alcançadas por Deus, para te tirarem da fé, tentarem te tirarem do caminho. Mas é só se manter firme, meu amigo e minha amiga, porque o Senhor Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quis dizer, eu venci, você também pode vencer, e eu deixei o caminho da vitória determinado. E eu sou o caminho da vida. É só você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E fantástica essa palavra que diz assim, ó. Aquele que aceitou o seu testemunho, né, o testemunho de Jesus, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. E não é isso que nós estamos falando aqui, as palavras de Deus. Quem Deus envia não fala palavras de engodo, não fala palavras de perdição, de maldição, palavras que venham te confundir. Nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de esclarecimento, é Deus de arrependimento, é Deus de certeza, é Deus de fé, Deus de direção e Deus que vem para abençoar a nossa vida. Por isso que quando você ouve essas palavras, o seu interior, ele se movimenta, você não consegue... Essa palavra de Deus sempre incomoda, provoca nas pessoas uma reação, porque é o próprio Deus vivo agindo. A palavra de Deus é viva, assim como Deus vive em nós. E meu amigo, Ele quer habitar o seu coração, quer fazer morada na sua vida. E não perca esta oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque também nesta palavra que nós estamos meditando, há uma séria advertência. Há uma séria advertência. Porque Deus, Ele nos mostra o caminho certo e mostra também o caminho errado que nós não devemos seguir, que devemos evitar. É exatamente para que tenhamos o nosso exercício do livre-arbítrio. Possamos exercitar essa condição que o Senhor deixou para nós. Na tomada de uma decisão importante, possamos verificar os prós e os contras, o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da salvação, o caminho da condenação. Diz assim a palavra de Deus, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Meu amigo, mais claro do que isso, aquele que crê, anote aí, no Filho, no Senhor Jesus, tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E o que representa a ira de Deus? Exatamente porque a pessoa, ela ainda permanece no pecado, ela ainda rejeita a libertação, assim como aconteceu nos tempos de Noé. Muitas pessoas que foram ali evangelizadas por Noé, podemos dizer assim, receberam a palavra de vida, foram avisadas, assim como nós estamos fazendo nesse momento, sendo atalaias do Senhor, avisando que vai vir a destruição, avisando que vai vir o perigo, avisando que vai vir a morte, que as pessoas têm que se prevenir, buscando uma preparação, uma capacitação espiritual, uma vida com Deus. Da mesma forma Noé fazia.
E meu amigo e minha amiga, toda a humanidade foi destruída, mas Deus salvou. Noé, que foi fiel junto com sua esposa, com seus filhos, suas noras. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, nós te pedimos neste momento, alcance essa pessoa, pela tua infinita misericórdia, faça com que essa pessoa compreenda, meu Deus, que é a oportunidade que está chegando até ela. E eu agora não falo diretamente para ela, eu falo para o Senhor, meu Pai, tomando o nosso lugar, o nosso posicionamento aqui no monte, já para fazer a busca, meu Pai, do Espírito Santo. Venha, Senhor, salvar essa pessoa. Venha salvar essa família, meu Deus. Faça ela entender, meu Deus, que o que nós estamos fazendo não é brincadeira. O que nós estamos buscando, meu Pai, não é para nos aparecer, não precisamos disso. É só sair pela cidade com uma melancia na cabeça, a gente aparece. Não precisa vir para o monte, meu Pai, na madrugada, orar, meditar na palavra de Deus. Não, meu Senhor. Faça ela entender que é muito alto este propósito nosso. E que somente, meu Pai, tendo o teu Espírito, ela vai entender, meu Pai, que ela precisa te conhecer, que ela precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, precisa dar crédito à tua palavra, porque essa pode ser a última chance dela, meu Deus. Satanás tem criado ciladas para essa pessoa, você tem dado livramentos que ela nem sabe. E de repente, meu Senhor, hoje, nesta terça-feira, dia 25, o mal já preparou ciladas para ela. E se ela não der crédito à tua palavra, se ela não se arrepender sinceramente, meu Deus, ela vai ser tragada pelo mal. Vai perder a vida neste mundo, a condição de vida, e a salvação da alma dela, meu Pai, vai sofrer eternamente no inferno com Satanás e seus demônios, meu Deus. Muitas pessoas nem gostam de ouvir essa palavra. Tenho certeza que muitas pessoas até mesmo vão parar a gravação neste momento, vão buscar fazer outra coisa, mas é verdade. E nós estamos aqui, meu Senhor, enquanto evangelistas, atalaias do Senhor, para proclamar a verdade, meu Pai. Se fosse diferente, o Senhor não nos traria aqui. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, tenha misericórdia desta pessoa, misericórdia da nossa alma, da nossa vida, meu Deus. Nós te pedimos, nós te suplicamos, meu Pai. Venha nesta madrugada, meu Senhor. Espírito Santo, atenda, meu Pai, a nossa oração. Atenda, meu Pai, o desejo do nosso coração, da nossa alma. Venha, meu Pai, salvar as pessoas. Meu Deus, se tivesse ao alcance nosso, meu Deus, fazer com que essa pessoa ela pudesse compreender os teus planos para ela, que não são só planos, meu Pai, para um dia, para 2 dias, para essa humanidade, não, mas para a eternidade. E é isso que essa pessoa precisa compreender, meu Deus. Nós falamos já da tua grandeza, da grandeza como o Senhor se apresenta no trono, nos céus, meu Deus. É algo esplêndido, meu Pai, algo riquíssimo, algo maravilhoso. E essa pessoa de repente está presa em alguns reais, ainda que ela consegue com o tráfico de drogas, levando prejuízo às pessoas. Meu Pai, sendo instrumento nas mãos do mal, essa pessoa ainda se corrompe, essa pessoa ainda rouba, engana, ainda mente. Não deixe ela continuar neste caminho, meu Deus. Não deixe esse homem continuar no caminho do adultério. Que ele possa largar as amantes, meu Deus, ser homem de uma só mulher. Essa mulher, ela ser, meu Pai, esposa de um só marido. Que ela possa largar as baladas, possa largar essa vida, meu Pai, da colegagem, que não leva a nada, meu Senhor. E ela sabe disso porque no fundo, ela tem, entre aspas, se divertido tanto, saído tanto, mas o vazio só aumenta no coração dela.
Oh, meu Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Salvador da minha alma, Deus Espírito Santo, meu Consolador, nós buscamos agora a Tua presença, meu Pai, nesta noite, aqui neste santo lugar, aqui neste monte, porque nós estamos consagrando este local, meu Pai, consagrando a nossa vida. Oh, meu Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, nós Te suplicamos pela nossa vida, pela nossa alma, meu Pai, nos salve a nossa família, meu Pai, nos direcione, nos dá direção, assim como o Senhor deu estratégia perfeita para Noé, meu Pai, nos dê estratégia, meu Pai, para continuarmos lutando pela nossa salvação. Sabemos que virão perseguições, sabemos que virão lutas, guerras, dificuldades, meu Deus, mas para todas elas o Senhor venha nos capacitar, meu Deus. Dependemos de Ti, dependemos do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus amado, só em Ti nós temos confiança, meu Pai. Só em Ti nós esperamos. O Senhor é a razão do nosso viver, é o ar que nós respiramos, meu Pai. Muito mais que isso, meu Senhor. Oh, meu Deus amado, meu Deus querido, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, glorificamos o Teu santo nome. O Seu nome é o nome acima de todos os nomes. O Teu nome tem poder, tem todo o poder, meu Pai. Então venha nesta madrugada, venha, Senhor, meu Pai, nos fortalecer, nos capacitar, nos encher do Teu Espírito Santo, da Tua luz, da Tua força. Venha, meu Senhor, nós queremos ser renovados, fortalecidos, capacitados pelo Teu Espírito Santo. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias ao Teu santo nome, Deus invencível de Israel. Em todas as batalhas o Senhor é vencedor. Venha, meu Pai, venha se revelar a nós, venha se mostrar a nós, meu Pai. Nós sabemos que a cada passo que nós damos nessa preparação, Satanás ele fica irado, ele se arma de todas as formas para vir contra nós. Meu Deus, que sejam quebradas agora as forças, as ciladas de Satanás contra a nossa vida, que ele não possa atingir nenhum dos nossos familiares, meu Pai, nenhuma dessas pessoas que estamos orando aqui no monte, pedindo por elas, meu Pai. Livre as famílias de São Mateus, onde nós formos, colocarmos a planta dos nossos pés, a palma das nossas mãos, meu Pai, que haja paz, que ali haja luz, meu Pai. Onde chegarmos, se houver um demônio agindo na vida de alguma pessoa, ele vai se manifestar, ele vai bater em retirada, meu Deus, e com autoridade nós vamos, Senhor, curar, libertar em Teu nome. Nós vamos abençoar, nós vamos determinar o derramamento do Espírito Santo, meu Deus. Ó, meu Pai, ó, meu Deus querido, porque não é em vão essa preparação, ela tem um objetivo e nós vamos usar a fé, nós vamos guerrear, nós vamos em frente, nós vamos partir para frente. Contudo, meu Pai, enfrentando aqueles, meu Pai, que são contrários a Tua direção, que fazem com que a humanidade caminhe contrária à Tua direção. Ao invés das pessoas buscarem a vida, Ele quer que as pessoas se percam na condenação eterna, mas Ele está amarrado, Ele está acorrentado, para Ele não tem mais solução, Ele já está condenado, mas para essa pessoa não, meu Deus, e para essas pessoas que nós estamos orando agora, a libertação, a cura, o derramamento do Espírito Santo, o novo nascimento, o fortalecimento espiritual chega para elas nesta noite. Em o nome do Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, meu amigo e minha amiga, diga assim: amém e graças a Deus. É nessa fé, é com essa força, com essa coragem, com essa determinação que nós vamos prosseguir na nossa caminhada espiritual. Serão 3 meses, 90 dias de preparação na fé. Isso para entrarmos no propósito, oferecendo a cada dia uma oração para Deus que vai subir como uma oferta suave, fortalecendo o nosso pacto com o nosso Senhor e determinando a
autoridade por meio da oração. Nesses 318 dias, Deus vai fazer milagres, Deus vai nos surpreender, Deus vai fazer com que as atenções se voltem para São Mateus, porque aqui vai reinar um espírito diferente nas pessoas que estarão juntamente conosco, exercitando a fé neste propósito, que é o maior sacrifício pela nossa maior conquista. E Deus vai te abençoar, meu amigo e minha amiga, grandemente, se você crê. E eu pergunto, você crê? Você vem conosco? Porque aqueles que vêm conosco, você sabe, eles dizem assim: Projeto Visão Atalaia, 318 dias, eu participo.